Nado, vou bater um papo agora com o doutor Juliano Oliveira, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil, especialista em Direito Eleitoral, especialista em Administração Financeira Orçamentária. Eu vou parar por aqui, porque se continuar, 5 da tarde a gente não conclui o currículo do doutor. É verdade, gigante está aqui. Doutor, satisfação ter o senhor aqui no programa, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, pessoal. Obrigado. Vamos falar de um curso que o senhor vai promover aqui em Ilhéus, né? Vai palestrar. E é um curso direcionado aí a agentes do Ministério Público e promotores. Por que esse público-alvo? Você vai ministrar para esse público-alvo exatamente esse curso? Bom dia mais uma vez, ouvintes. Essa é uma pergunta interessante, porque eu tenho uma história dentro do Ministério Público da Bahia. Eu integrei um centro de apoio operacional às promotorias de defesa do patrimônio público e moralidade administrativa, como um dos coordenadores, e tinha atribuição de fazer as investigações das mais complexas que rodam na Bahia. Eu sou autor de pareceres técnicos, nota técnica ministerial, e tenho um vínculo com esses temas, né, academicamente, institucionalmente, e também percebi a necessidade de levar para os colegas o conhecimento técnico específico para esta área, em razão também das alterações legislativas que nós temos, alteração de um quadro normativo que tange tanto a gestão pública quanto também aos órgãos de controle. E é preciso levar conhecimento para que não tenham sanções, não sejam aplicadas sanções indevidas, tenha também lisura nas apurações, nos inquéritos civis e ou criminais. Então é importante a gente levar essa informação para os membros do Ministério Público, né, inicialmente, e logo em seguida irei lançar também um curso voltado para o gestor público, exatamente em razão das minhas especialidades, né? Também sou especialista em contratações públicas. Não foi dito no preâmbulo do currículo aí. Não, se continuar aqui vai até 5 da tarde. Mas tem uma qualificação que é importante, que eu participei de grupos de estudos junto a integrantes de diversos órgãos do país, inclusive a SEGES, Secretaria Executiva do Ministério da Economia, que regulamentou a nova lei de licitações. Então, essas informações de fundamento, de logística profunda, precisam ser levadas para os órgãos de controle e também para os gestores, que devem conduzir os seus processos de um mercado que é bilionário, atrativo, contratações públicas. E a gente precisa sim qualificar ambos os lados para poder ter uma discussão séria sobre esse assunto. O senhor falou há pouco a questão de sanções indevidas, né? Perfeito. O tema é o mapa mental das fraudes praticadas em contratações públicas, né? Esse é o tema. E o senhor falou para evitar sanções indevidas. Acontece muitas sanções indevidas. O Ministério Público erra muito, doutor? Que pergunta séria. Preciso saber. A gente tem que trazer um contexto histórico para responder, um breve contexto histórico para responder essa pergunta. Porque, veja, a lei de improbidade administrativa, ela foi sancionada em 1992, 8429 de 1992. De lá para cá, ocorreram algumas alterações, né? Mas nenhuma dessas alterações foi tão substancial como a alteração trazida em 2021, que foi trazida pela Lei 14.230 de 2021. Alterou a Lei de Improbidade Administrativa, né, trazendo sensibilidade no que tange principalmente ao que se aborda muito no direito penal, que é o dolo, o elemento subjetivo. Sim. Então as condutas atualmente elas só podem ser caracterizadas como improbidade administrativa se realmente for
configurada ali nesse Constatado mapa dolo. mental das fraudes praticadas em contratações públicas. Porque fraude, ela sempre é dolosa, ela nunca é culposa. E essa alteração legislativa foi super importante. Por que que é importante? Porque, principalmente agora, com esse lapso, né, da vigência da lei de quase 30 anos, né, o que é que ocorre? Existem ainda, e foram mais do que nunca percebidas, ações, né, condenando, né, promotor de justiça, órgãos de controle, ajuizando, e tem condenações também de prefeitos, por exemplo, que atrasou o salário de professor, né? Então, é proporcional, por exemplo, a aplicação de uma pena de suspensão de direito político em razão do atraso do salário. Estou dizendo que o gestor tem que atrasar, pode atrasar, não é isso, tá? Mas existe uma sistemática, inclusive a LINDB, né? A Lei de Introdução às Normas Brasileiras, ela traz, salvo engano, no artigo 22, que devem ser consideradas as dificuldades enfrentadas pelo gestor, né? E quando eu trato do curso voltado para contratações públicas, eu estou trazendo um tema que é extremamente transversal, envolve tudo, né? Há pouco eu estava ouvindo aqui uma mensagem do ouvinte: reclama aqui porque tem um buraco no asfalto. Então, contratação pública envolve todos os temas, quadro de pessoal, né? Os próprios objetos que são feitas as contratações pela administração pública. Existe uma transversalidade que atinge inclusive o cidadão, né? E se não tiver técnica, conhecimento profundo sobre esses temas, vão haver sim sanções indevidas, né? Até porque continua sendo um tema muito desconhecido, né? Existe uma retórica sobre este tema, como eu te falei. Foram quase 30 anos de vigência permitindo, né, disciplinando a possibilidade de se caracterizar ato de improbidade administrativa, que tem como sanção suspensão de direito político, com configuração do dolo e erro e culpa, entende? Então, a partir do momento que se permite o mínimo para se sancionar, obviamente que, em razão da transversalidade do tema, vão ocorrer sim sanções, julgamentos, né? Entendo que tecnicamente não comuns, não à toa, né, o gestor público tem o direito de recurso, ele pode tentar reformar uma decisão, isso é importante. Eu não sei se é impressão minha, ou sei lá, do dia a dia mesmo, né? Mas alguns membros do Ministério Público acabam se envolvendo, não são todos, obviamente, mas em alguns casos, principalmente aqueles casos que tem muita mídia, que a imprensa está em cima, que tem muito holofote. Alguns membros do Ministério Público acabam se envolvendo emocionalmente no caso e muitas vezes dá declarações ou tem algum posicionamento assim já de juiz, muitas vezes quer se envolver diretamente na gestão pública. Isso acontece muito ou é impressão minha? É possível acontecer, né? É uma pergunta quase que afirmativa. Mas, assim, eu acredito que os membros, eles venham sim amadurecendo, né? Não à toa, pelo meu conhecimento institucional, o Ministério Público ele tem adotado um posicionamento com um olhar, né, que não se confunde com a cogestão, mas é uma abordagem preventiva e estruturante de diálogo com os gestores, né? Esse gestor que também tem que ter um posicionamento, entendo eu, tá, tecnicamente falando, de diálogo, não azedar a relação, claro, né? Ninguém ganha com isso, a sociedade não ganha com isso, né? A Procuradoria do município tem um papel fundamental de manter esse elo, né? Essa boa relação. Sem dúvida. Controladores internos, procurador-geral do município, tem que ter também conhecimento, porque quando a gente fala de abordagem preventiva e estruturante, a gente está falando, amigo, de um 360 graus da gestão pública. E exercer o 360 graus da gestão pública não é fácil. Ter conhecimento sobre todos os temas que envolvem a gestão pública não é nada fácil. Não é mesmo.
A equipe tem que ser muito boa, né? Tem que ser muito Equipe de boa. gestão. Eu vou dar um spoiler sobre o curso voltado, nesse caso, Sim. para o Ministério Público. A nova lei de licitações, ela traz um termo extremamente interdisciplinar, vou tratar assim, que é a segregação de função. O promotor de justiça, para ele ter uma boa investigação, para ele ter certeza de que há um ato doloso, um ato ímprobo doloso, que a investigação está transcorrendo ali, está evoluindo de forma técnica e correta, né? Claro, respeitando o contraditório sempre, né? Previsto na Constituição Federal. Esse cara, ele tem que entender também da segregação de função. E o que é isso, segregação de função? É entender sobre o que, quando, onde e quais as atribuições de cada servidor no papel da gestão pública. Eu estou dizendo que no contexto da contratação pública, o carinha que vai preencher o formulário de DFD, documento de formalização de demanda, esse investigador, esse promotor, esse técnico, analista que seja, atribuído para investigar, ele tem que saber que aquele cara tem essa função, que aquele servidor tem essa atribuição, e que no aspecto técnico ele tem que saber também como é preenchido esse formulário, se tem um fluxo administrativo, né, de comunicação com a equipe de contratação, se ele preencheu qualitativamente e quantitativamente de acordo com a regulamentação legal, de acordo inclusive com as necessidades da administração pública, se a fonte está correta, se não está, se a atribuição do promotor de justiça em razão da fonte, se é uma transferência voluntária, se não é, se é um convênio, se não é, se aplica o regramento federal, se não aplica, para entender todas as atribuições de todos os servidores que preenchem cargos, né, exercem funções no 360 graus da gestão pública. Você imagina o quanto é difícil para se investigar, o quanto também é difícil capacitar o gestor público e os servidores, porque todo esse corpo, todo esse recurso humano é super importante para que tenha uma boa gestão. Isso é diálogo, isso é capacitação. E o papel é esse, né? Eu estou fora do órgão, tenho lá, como eu falei, diversas pautas ministerial, aliadas por Ministérios Públicos do país, sobre objetos específicos de contratação. Sou estudioso dessa sistemática BR, país que tem que ser observado em câmera lenta, entendendo e tendo maturidade sobre tudo isso que eu falo. Então isso quer dizer que tem vários processos que o Ministério Público passa a investigar, que você tem aí a fraude por conta da malandragem mesmo, de coisa, mas tem muito erro técnico, começa com erro técnico. E aí o Ministério Público tem que estar atento a isso. Tem que conhecer, distinguir, assim como o gestor tem que conhecer os promotores, que não nascem sabendo, Sim. Tem que capacitar, tem que estudar, e que às vezes falta braço para tal, tá? Falei agora de segregação de função, de entendimento de 360 graus de gestão pública, de sistemática, né, de gestão, e ele tem que compreender e distinguir o que é um erro grosseiro, o máximo do erro grosseiro, que é a culpa grave, de um ato ímprobo doloso, que é um esquema, é um mapa mental, uma traquinagem. É um Frankenstein, eu chamo de Lego licitatório normalmente, para se montar essa investigação. E eu monto assim. Eu montei várias vezes. Conduta dolosa, claro, exercendo o meu papel dentro do órgão, era a minha função, conheço sobre o tema, e tem um método próprio, inclusive, de apuração. Agora que eu entendi exatamente o mapa mental, com a sua fala. Entendeu? Eu fiquei pensando, mas por que esse mapa mental das fraudes em contratos? Né? Agora que o senhor falando, agora que eu vim compreender realmente. Sim. É realmente um mapa mental, assim, diferente do crime comum, homicídio, furto, né, estelionato. O lado, né, que tange a gestão pública, ilícitos envolvendo a gestão pública, não é um ilícito que está ali escrito na testa: olha, eu subi na moto com um capacete assim, com o meu passa,
saquei uma arma e ameacei e tomei o celular. Não é isso, tá? Para a gente entender a investigação, que eu defendo que seja como um mapa mental, tá? Por isso eu digo também que é um curso único do país, porque existem investigações que são, como eu te falei, voltadas ali para o vazamento de alguém que ficou fora da festa, e aí levam as informações, talvez tenta até levar o órgão de controle, seja o Tribunal de Contas ou o Ministério Público, ao erro. Ao erro, né? sim. E isso precisa ser verificado com muita responsabilidade, né? Gente, eu estou conversando com o doutor Juliano Oliveira. Ele vai ministrar um curso em Ilhéus com o tema O Mapa Mental das Fraudes Praticadas em Contratações Públicas, específicas para os municípios. E aí me faz lembrar que nos pequenos municípios, nos pequenos mesmo municípios, você não tem bons técnicos. Não tem. Por quê? Porque o pequeno município, a receita do município é muito baixinha, então você acaba contratando aquela pessoa que acaba se destacando ali na cidade, né? Para tomar conta, muitas vezes, de determinados setores que exigem conhecimento técnico. Nas cidades menores, aquele que tem um conhecimento técnico, ele já saiu de lá, ele já não está mais lá, ele foi para a cidade maior, porque o salário é um pouco melhor, porque ele quer uma melhor qualidade de vida para a família. E as prefeituras maiores, que têm uma capacidade de pagar um pouco mais, vai contratar esse técnico. E vai sobrar apenas o curioso, que está nas cidades pequenas. E é o curioso que vai, muitas vezes, assumir esses cargos e trazer sérios problemas para o gestor, sérios problemas para o CPF de quem está na gestão. É assim mesmo que funciona. Infelizmente, nós temos, como te falei, lado outro, né? Sim. Nesse contexto de existir, sim, os curiosos que concretizam os direitos e a gestão pública e acaba errando por vezes, né? Tá aí a discussão, entre a discussão, entre a distinção entre erro grosseiro e dolo, e o Frankenstein, o dolo específico, a intenção, vontade livre e consciente de se praticar aquela fraude, sim, aquela conduta improvável dolosa, com o objetivo de obter a vantagem devida ou capital político, né? Tem sim esse contexto nos municípios menores, e há uma migração, sim, dos melhores técnicos para maiores centros, né? Os maiores centros, exatamente. E a ideia é exatamente capacitar, porque essa capacitação, como eu te falei, eu não posso tratar sobre contratação pública sem eu falar de todos os quadros, por exemplo. Eu vou falar de contratação pública, mas eu vou falar da equipe de contratação, do quadro de pessoal, né? Como é que está aquele quadro de pessoal qualitativamente, quantitativamente, né? Se consegue entregar, se não consegue, se está capacitado. Inclusive a lei fala, né? Algumas leis, algumas disciplinas normativas tratam a capacitação como obrigatória, tem que capacitar. A nova lei de licitações, ela traz um destaque também para órgãos de controle. Ela leva informação, Tribunal de Contas leve, capacite o gestor público, né? Porque é necessário capacitar e é necessário abordar esse contexto geral da administração pública, né? Tem uma fala do ministro Eros Grau, que fala: a Constituição Federal ela não pode ser interpretada em tiras, em fatias, de forma fragmentada. E é exatamente isso. Para a gente tratar de contratação pública, eu tenho que tratar de lei orçamentária anual. Eu quero saber como está a preparação orçamentária, para que não se pratique uma transposição, um crime financeiro, né? A gente tem que tratar sobre planejamento. A gente está falando agora de artefato de planejamento na lei de contratações, que é o ETP, Estudo Técnico Preliminar. A gente vai começar a planejar a partir do início de 2024, que é a vigência, apesar, né, da lei ter nascido aí, a nova lei de licitações ter nascido em 2021, ela se tornou obrigatória no início de 2024, e a gente está discutindo sobre estudo técnico preliminar em 2025, amigo.
né? Então, é algo muito novo ainda. Você chega para um servidor de uma cidade menor, né, com todo o respeito, entendendo o contexto local, né, os aspectos culturais também, e diz, olha, vamos planejar? Vai planejar o quê? Vamos planejar. Tratar sobre a vida útil do objeto a ser contratado, se eu vou fazer uma pavimentação asfáltica, qual o tipo de liga que eu vou utilizar, porque vai ter uma longevidade para não estar se recapeando de forma indevida, né? Vamos ter a escolha, né? Existem esses artefatos de planejamento dentro do contexto das contratações exatamente para não trazer prejuízo. O senhor falou uma situação aí agora, eu estava dirigindo e passei naquele que a gente chama de olho de gato, né? Na pista ali no asfalto. E eu percebi que os ilhéus estão esfarelando. Eu lembro que uma vez nós até citamos aqui e veio uma fala do engenheiro de trânsito dizendo o seguinte: não, isso aí é o motorista que passou com o carro dele em cima desse olhinho de gato e aí acabou esfarelando. É o motorista que é barbeiro, é o motorista que é isso, é o motorista que é aquilo. É verdade. Você tem uma parte de verdade nisso aí. Mas se eu passar com um caminhão, uma carreta, um ônibus, em cima de uma peça dessa, de boa qualidade, ela não vai esfarelar. Observe que existem esses equipamentos que estão nas rodovias também. E passa lá trânsito pesado e você não vê esse equipamento esfarelado. Muitas vezes ele até sai, ele se desprende do asfalto, ele vai para outra ponta do asfalto, mas ele não esfarela. Significa dizer que aquele material que foi utilizado para fazer esse olhinho de gato é um material de péssima qualidade. Pagou quanto nesse material? Esse material, obrigatoriamente, ele esfarelou, você vai ter que fazer a reposição dele. Quem paga isso? Faz a nova licitação, compra de novo. O fornecedor obrigatoriamente tem que entregar um outro material para fazer a reposição além do asfalto. A gente está falando de detalhes, né? Desse detalhe. Então, quando o senhor fala da questão do planejamento, qual o tipo de material, a qualidade desse material que vai ser aplicado para não ter que ficar o tempo todo fazendo reposição. Porque isso aí é dinheiro público que tá em jogo, né? Sim. A lei evoluiu exatamente para trazer essa ideia de planejamento, que não é fácil, não estou aqui apontando que é a coisa mais fácil do mundo, se planejar. Não é isso. Aliás, a discussão é infinita, porque, por exemplo, no contexto das contratações públicas, que envolve também o olhinho de gato, o asfalto, o tamanho do buraco, o recapeamento, a medição, o fluxo para comprovação da despesa, um arcabouço por trás dos papéis e das prestações de conta. Mas o planejamento, ele vem também enquadrar duas coisas muito difíceis, que é a vantajosidade, é um gargalo, continua, assim, a ideia é que se faça contratação pública no município, tendo a aplicação, né, sempre da vantajosidade econômica para a administração pública, não é para o fornecedor, é para a administração pública. Lá do outro, com o equilíbrio de que esse material contratado, né, isso volta lá para esse artefato de planejamento, estudo técnico preliminar, que vai diante das estimativas de preços, né, descrição do objeto, apontando qual é a melhor solução para aquele problema. A melhor solução é aplicar a vantajosidade, lá do outro tem um material ruim, ou a melhor solução é aplicar a vantajosidade e equilibrar, fazer uma visita técnica que seja, que a lei também prevê essa possibilidade, conhecer o material, a apresentação do produto, dialogar com o mercado e dizer, opa, qual é o seu produto, qual a sua garantia, qual a sua longevidade. E a gente trata também, dentro do contexto da sua fala, da sua abordagem, sobre gestão de risco. Porque se esfarelou, quem tem que fornecer a substituição
é o fornecedor, quem tem que substituir a peça, o objeto é o fornecedor, a administração paga por esse preço. Isto está dentro do contexto da gestão de risco dos atos administrativos, de uma forma geral, e também no que tange às contratações públicas. Tem que ter uma cláusula lá, abordando, né, disciplinando de quem será esse prejuízo, esse novo investimento, essa nova despesa, que é importante, porque quem paga é sim o cidadão, né? E ter essa maturidade. Veja que não é algo fácil. Eu tenho que ter um especialista na minha equipe de contratação, né? Isso também envolvendo os players, os atores das trincheiras que controlam a assertividade e a parte jurídica, operacional, burocrática desta contratação. Dizer, opa, aquele objeto ali, ele é o melhor para nós. Por essa razão, essa razão. Não necessariamente os órgãos de controle, em especial nesse caso, o Tribunal de Contas, vai punir em razão de ter sido uma contratação um pouco menos vantajosa economicamente. Porque lá do outro, a longevidade, a qualidade daquele item é melhor. Vai trazer uma qualidade, né? Não vai trazer risco. A pedrinha não vai voar no cidadão que está caminhando ao lado ali. Então isso é muito importante. O julgador vai diferenciar isso. Motivação dos atos. Motive, declare, explique o porquê. Porque é o porquê que é mais importante. Fundamentar, né? Fundamentar. Fundamentar e sempre. falta muito isso, viu? Falando aqui de algo que parece ser meio óbvio, claro, contextualizando, mas tem diversas sanções, punições no contexto ali, né? No âmbito dos tribunais de contas, sobre a falta de motivação, explicação, o porquê. A lei de licitações, ela é completa, doutor? Porque o senhor falou aí que na lei de licitações fala da questão do treinamento, do preparo, e ela traz várias coisas. Aí a gente pensa, será que essa lei é completa ou ela ainda é falha? É uma pergunta profunda, né? Mas vamos lá. A lei ela trouxe regras gerais, não gerais, como eu prefiro chamá-las, que outros chamam de regras específicas. As regras gerais, elas são aplicáveis obrigatoriamente a todos os municípios. Todos os entes têm de cumprir aquela norma de acordo com o que está sendo estabelecida, certo? E a lei deixou algumas lacunas em respeito, claro, à independência, né, dos entes federativos, que têm independência para regulamentar sobre o tema, em consonância, em simetria com normas gerais, para este ente federativo regulamentar sobre alguns artefatos, sobre algumas sistemáticas de contratação. Por exemplo, no governo federal, que é um exemplo, neste caso, sobre contratações públicas, sobre fluxos e normas, de uma forma geral. Inclusive, volto a afirmar, a lei ela é técnica, né? Ela é técnica e foi criada por técnicos do Executivo, apesar do fundamento profundo de legística, de processo constitucional de elaboração das leis, mas ela é uma lei técnica. Só que a lei ela não obriga, em determinados casos, em determinados pontos, a aplicação que carece de regulamentação dos entes federativos. Então, voltando, o governo federal tem lá o catálogo de padronização de materiais e de serviço, CAT-MAT, CAT-SERV. Cabe ao ente federativo regulamentar, né, com o item de cada produto, com a descrição de cada produto, de cada item, informando ali qual é o objeto a ser contratado de uma forma mais assertiva. É caneta que vai contratar, é caneta azul, verde, amarela, bic, esferográfica, enfim. Qual o tipo de caneta? Isso tem que constar nesse catálogo, entende? Por quê? Porque a gente tem outros artefatos de planejamento, que é o PCA, o Plano de Contratação Anual, né, que vai subsidiar, inclusive, a Lei Orçamentária Anual, que é um planejamento anual de contratação. Veja, com base em estimativas, que é possível sim estimar, não é fácil, mas é possível estimar
quais são as compras recorrentes. É possível aditar esse IPCA? Sim, é possível aditar esse IPCA, mas com muita responsabilidade. Você não vai estar ali aditando para compras óbvias, né? Sim. Até porque nós temos outros planejamentos também. A lei trouxe, por exemplo, dentro da sua própria norma, né? Dentro da sua própria disciplina, procedimentos auxiliares, a exemplo do SRP, Sistema de Registro de Preço, que é possível criar com o órgão gerenciador, órgão participante e não participante, abre parênteses, carona, para criar uma ata pronta para poder fazer a aquisição daqueles itens. Então, existe uma lacuna ainda em relação a essas regulamentações que tange a independência dos entes federativos, para daí então classificá-la como uma lei super completa, né? Mas o arcabouço jurídico que nós temos, principalmente com a evolução da legislação, ela é bem interessante. Ela é bem fechadinha, bem amarradinha. Eu percebo que ela não dá tantas margens àquela vastas interpretações, né? Ela é uma lei que ela é mais específica mesmo, né? Que você não tem muitas interpretações para ela. É isso. Quando a gente fala de interpretação normativa, a gente tem que entender, sim, né? Apesar deste regramento geral, que é o que o Vila Nova está falando, esse regramento geral, ele tem que ser, sim, aplicado nos municípios, só que conforme eu te mencionei, a contratação pública ela tem que observar sim os aspectos macro e microeconômicos, porque, por exemplo, dentro de um processo tanto de estimativa de preços, que é obrigatório dentro de um estudo técnico preliminar, que é um artefato de planejamento previsto na lei, e que também terá que ter uma estimativa mais robusta na formação do termo de referência, né, regulamentado. Se você não trouxer esses aspectos que importam a contratação, por exemplo, a logística, uma coisa é a entrega de um produto em Ilhéus, de uma empresa que fornece, né, determinado item, outra coisa é um produto que o cara tem a base ali em Vitória da Conquista, tem um centro de distribuição, né, a empresa, o fornecedor tem esse centro de distribuição, e que esse preço modifica de acordo com a logística dele, entende? Então, tudo isso é importante, saber se a logística vai atrapalhar no preço, saber se realmente aquele material é o adequado para a administração pública, especialidade sobre item mesmo, objeto específico, né? Se eu vou comprar este microfone aqui, qual a especificidade desse microfone, se o técnico ali entende que é um microfone que vai atender as necessidades aqui do estúdio do município. Tudo isso é especialidade e conhecimento técnico infinito, é um universo. Vou dar uma provocada aqui. Provoca. Em relação a respiradores. No período da pandemia, certo, o mundo inteiro procurando esse equipamento. Você tinha poucos fornecedores. Sim. É natural, né? O mercado, você tem a lei de oferta e demanda. Okay. Naquele momento, esses respiradores, os preços foram para as alturas. Subiu muito. Eu não estou nem falando de comprar e não entregar. Não é isso. Estou falando de preço do valor mesmo do equipamento. O Ministério Público, eu vi alguns casos já em vários estados, o Ministério Público questionando o preço desses equipamentos que foram comprados e trazendo com a comparação com os preços de hoje. Só que hoje a gente não tem uma pandemia. Naquele período nós tínhamos uma pandemia. Como é que isso pode ser avaliado? Outra pergunta difícil. As perguntas estão boas aqui, viu? E se eu não tiver conhecimento para poder abordar os temas, eu fico aqui como chamo o outro, de calça curta, né? Mas veja, a sua visão geral, a sua reflexão geral sobre, principalmente, preço, que foi o que você perguntou. Isso. Ela está correta. Uma coisa é o regime de guerra. Pandemia é regime de guerra, teve lei, né, vigente ali, salvo engano, a 13079. É isso. Que ela regulamentou as contratações ali nesse regime de guerra.
no momento ali do momento pandêmico. E quando a gente fala de dificuldade em aquisição, de entender sobre o objeto, de entender sobre logística, sobre o preço que é praticado, sobre os custos diretos e indiretos para se ter o produto entregue aqui rodando, né, atendendo a necessidade da administração pública, a gente tem que entender também de pesquisa de preço, que é um outro micro-universo. Eu tenho colegas de CGU, de TCU, que tem curso de 5 dias só para falar de pesquisa de preço, amigo. Que é extremamente também transversal. Então, a pesquisa de preço, ela é um micro-universo, sim, e que traz nuances envolvendo o momento, a demanda, a oferta, qual era a empresa, e essa lei, a 13979, me perdoe se eu estiver errado o número da lei, porque é tanta informação na cabeça que a gente não consegue levar. Inclusive, pós-pandemia, a gente está tendo esquecimento a mais, né? Principalmente quem teve o Covid, né? Quem teve, Fazer esse link aqui é importante. Então, a lei trazia regulamentações, disciplina normativa, sobre de que forma a gente pode segurar, amarrar esse fluxo de contratação para que não se praticasse erros em relação a esse problema grave mundial que era oferta e demanda, Então, assim, de onde está vindo esses respiradores? Qual a especificação técnica destes respiradores? O que ele tem de melhor em relação? Porque tem respirador que é melhor do que o outro, obviamente. Sim. Tem respirador que tem uma marca, por exemplo, uma marca mais importante de uma empresa com ativos, com o seu capital social e com o seu nome já consolidado no mercado. Esse é mais caro do que o outro. Então, são diversas nuances que envolvem a precificação, essa cesta de preços do objeto principal e seus derivados necessários ali para poder funcionar dentro de um hospital, Então, quando a gente fala de preço, o respirador tal é igual, não é. Quais as especificações deste respirador? E aí a gente volta para a aplicação do princípio da vantajosidade econômica para a administração pública. É vantajoso, mas ele tem uma longevidade razoável? Não é razoável? Inclusive, a nova legislação trouxe. Qual o ciclo de vida deste objeto? Você pesquisou? A gente, A empresa forneceu informações para você concluir com esse raciocínio, essa maturidade de planejamento, Vamos tratar assim. Então, o preço de determinados objetos, ele não é cara crachá, não. Como eu te falei, se é pavimentação asfáltica, vamos observar qual é a liga, qual é o fluxo de despesa, como é que está rodando, como é que está medindo, se é sustentável, se é uma compra sustentável ou não, se é melhor para a administração pública. Tem um pouco de discricionariedade técnica, ela andam esses dois termos, essas duas necessidades andam ali lado a lado, paralelas. O gestor tem que ter, sim, a sua independência, a sua discricionariedade. É outro tema que a gente pode falar aqui até 2030, entendeu? Lá do outro, ele tem que observar tanto a vantajosidade, a parte logística, se entrega no time certo, porque não adianta entregar também. Não adianta, enfim. Se as especificidades daquele item correspondem, se é uma marca mais poderosa, consolidada ou não, tudo isso diz respeito ao preço. Assim como qualquer coisa, o seu óculos, o microfone, voltando aqui, Então, tudo isso tem especificidade de juízo de razoabilidade e proporcionalidade por parte da administração, do gestor, gerindo ali o contrato, inclusive, para saber se aquela necessidade atende com esse tanto de juízo, esse tanto de planejamento que tange ali a contratação pública, sem elevar também, sem transbordar essa discricionariedade que não é infinita. Dos dias 8 e 9 de agosto, vai ser um curso online, são 16 horas de aula e o público-alvo, os promotores e membros do Ministério Público da Bahia. Doutor, muito obrigado, sua participação aqui no programa. Gostou?
Gostei muito e entendo que realmente os promotores devem estar empenhados em participar desse curso, até para ter um entendimento realmente melhor. São seres humanos, né? E qualquer ser humano é passivo de erro, e se puder evitar os erros ou diminuir ou zerar os erros, melhor ainda, para não cometer injustiças. E aí não é qualquer injustiça, a gente está falando do Ministério Público, né? Então, quanto menos o Ministério Público errar, melhor. Quanto menos seus membros errar, melhor. Portanto, muito obrigado, hein? Nada, eu que agradeço aí. As perguntas foram super interessantes. Espero que as respostas também tenham respondido pelo menos um pouquinho, né, das dúvidas aí que foram colocadas. E realmente existe a necessidade de amadurecer cada vez mais o entendimento sobre esse universo que é a gestão pública. Um universo complexo, cheio de emaranhados, cheio de esconderijos. Preciso compreender, e para isso tem que ser especialista, aquele especialista bem raiz e maduro. Porque não é fácil, né? A gente está falando aqui de Estado democrático que tem direito. Então a apuração tem que ser assim, o gestor também tem que ter lisura. Enfim, tem assunto aqui para muito tempo, meu amigo. Para muito tempo. Tem. Os interessados, aqueles promotores e membros do Ministério Público, nós temos aqui um telefone de contato, né, com WhatsApp para inscrições, 719-9702-6760. Vou repetir, o número para inscrições, WhatsApp, 719-9702-6760. São 2 dias, 8 e 9 de agosto. É um curso online e são 16 horas de aula. Maravilha, boa sorte. Obrigado, tá aí. Obrigado. Bati um papo com o Dr. Juliano Oliveira, que vai ministrar o curso Mapa Mental das Fraudes Praticadas em Contratações Públicas e direcionado aí aos municípios. Vamos para o apoio já? Vamos para o apoio e daqui a pouquinho a gente já retorna com mais notícias, mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro, jornalismo verdade. Ilhéus FM 105.9.